pessoal. Tô com muito frio em Curitiba, mas mesmo assim eu decidi gravar aqui fora pra, sei lá, mudar um pouco. Então pode ser que tenha um pouco de barulho externo, de carros, motos, enfim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os dias ruins e como sair deles. Eu, particularmente, tô vivendo muitos dias ruins. Eu levei um pouco de tempo pra entender que eu tava vivendo isso, mesmo quando eu tô num dia ruim. Tô em tratamento com a terapia, tratando minha depressão desde o ano passado, mas eu já tinha sido diagnosticada há mais tempo, então eu tenho quase aí uns 2, 3 anos dessa vivência. Mas só nesse meu tratamento atual, que foi aqui em Curitiba, que eu consegui de fato entender melhor, me entender melhor, e isso fez com que eu conseguisse identificar como eu estou me sentindo nos dias, né? No início desse ano, me autoconhecendo, né? Conhecendo meus esquemas e tudo isso, mas os dias ruins, eles não eram até assim tão constantes, porque meio que a minha rotina não deixava isso acontecer. Então aqui no trabalho, tudo que tinha pra fazer era tanta coisa durante o dia, era tanta responsabilidade que eu não me permitia, assim. Na verdade, eu não sabia que eu estava, porque eu estava com outras pessoas, eu estava fora de casa, eu tinha que me esforçar mais pra ficar bem. Mas 2020, a gente tá vivendo uma pandemia e em março a gente começou um período de quarentena, que a princípio a gente achou que ia ser de boa, ia passar rápido, mas ele foi bem maior aí e tá até hoje. Hoje eu tô de 3 de julho, então desde março que a gente tá em casa. E desde março que eu não vou pro Rio, não vejo a minha família, que a gente não faz, assim, passeios, não vê outras pessoas com muita normalidade. Então, isso foi o ápice pra mim, porque tive que ficar remoto, trabalhando remoto, então trabalhando dentro de casa, sem um contato com outras pessoas, sem a responsabilidade de ter que sair de casa e me parecer bem, né? E isso fez com que os dias ruins eles se tornassem a maioria. Foi muito complicado no início, porque eu comecei um ciclo de procrastinação muito grande. No início foi assim, eu tava achando que, beleza, vou dar uma descansada nos primeiros dias, porque, né, tô em casa. Isso começou a se tornar muito normal pra mim, porque eu comecei a me ver em semanas assim, e fui aumentando muito a quantidade de horas que eu estava. Comecei a entrar num ciclo gigantesco de eu não tô dando conta, né? E aí quando eu tinha reuniões, quando eu tinha entregas e tal, eu esforçava muito mais no último segundo para eu conseguir entregar tudo, sendo que eu não conseguia distribuir isso na minha semana. Então, assim, eu ficava muito mais cansada, porque nos dias que eu focava, eu tinha que focar o triplo, o dobro. Foi assim que eu comecei a realmente identificar os meus dias ruins, né? Fora sei lá, uma vontade de não fazer nada, de me alimentar mal, sempre querer comer besteira. Não tava assim tão me importando em cuidar de mim, né? O autocuidado. Eu não fazia hidratação no cabelo, não fazia unha. Comecei a realmente ficar uma pessoa muito desleixada com tudo. Comigo, no âmbito, né, pessoal mesmo, no âmbito profissional, no trabalho. Não tava falando tanto com a minha família, então comecei a me distanciar muito. Isso nos primeiros meses da quarentena, então março, abril, que foi o mais intenso, assim, que a gente oficialmente ficou um mês inteiro na quarentena, maio. Aí eu comecei a ser muito improdutiva, as demandas começaram a se acumular muito pro último segundo. É que eu realmente parei e falei, olha, não tá dando. E aí eu conversei com a minha psicóloga, a gente levou isso pra terapia, começamos a tratar e tentar entender por que isso estava acontecendo e tal. E, obviamente, a quarentena teve um impacto absurdo e sim, pessoas que nem têm problemas com depressão, ansiedade, têm se sentido diferentes nesse período da quarentena, porque é uma pandemia e muito diferente da nossa realidade. Então, muita gente foi impactada. Mas o impacto para quem tem depressão, eu acredito que tenha sido gigantesco, porque eu tô sentindo na pele, real, assim, na pele, o que é não ter ânimo, não ter vontade, não conseguir, às vezes, querer sair da cama. E no final de semana, eu não aguentava
aguentava mais. Assim, eu queria surtar porque eu reclamava que não tinha nada pra fazer, tava tudo horrível, eu quero sair de casa e tal. Mas eu que tava fazendo totalmente errado, né? Isso. Eu comecei a me ver também com um medo muito grande de ficar sozinha. Então, estou na quarentena. Estou sozinha, mas esse medo ele foi crescendo muito em mim. Então, um medo assim, não só tipo, medo de fantasma, não, assim, medo de se encarar, sabe? De você ficar sozinha e ter que pensar o que você vai fazer, sabe? Essas pequenas coisas de você estar realmente sozinha com a sua própria companhia. E eu não queria estar na minha companhia, eu queria estar distraída com outras pessoas, fazendo outras coisas, porque eu não queria ver o que eu tava dentro de mim e o que tava fazendo eu ficar daquele jeito. Então isso foi muito pesado, assim, nessa época de quarentena. E em junho as coisas começaram a mudar ali. Acho que final de maio, junho, eu digo que isso melhorou. Não 100%, mas realmente eu tive uma diferença porque eu identifiquei. Então, como que eu identifico, né? Como que eu identifiquei os meus dias ruins? Procrastinar, você se sentir super desanimado para qualquer atividade, seja ela, gente, qualquer. Levantar da cama, tomar um banho, se alimentar, beber água, coisas assim super simples de que são essenciais para um ser humano, se tornam atividades super cansativas que você não quer fazer, você não consegue, você tem uma preguiça absurda. No início, eu me culpei muito porque eu tava me achando só preguiçosa, pensando, você é muito preguiçosa mesmo, né? Olha só, tudo que você queria, trabalhar de casa, ter seu horário, entrar e fingir que tá trabalhando. Sempre quis fazer isso. Você é muito preguiçosa, você... E aí eu comecei a piorar tudo isso, porque eu comecei a me colocar muito pra baixo. Eu sei lá, me culpava, me maltratava mesmo, e só piorava, porque aí eu realmente, num dia... Eu até pensava assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí essa sensação de procrastinação, de desânimo, acontecia, eu não fazia, aí chegava no final do dia, eu falava, tá vendo? Olha só, muito preguiçosa mesmo, né? Não conseguiu fazer nada do que você botou pra fazer. E aquilo pra mim era horrível. Então eu identifiquei quando eu acordava procrastinando, enrolava. Eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo. Tem gente que ama, que acorda com facilidade, mas nunca é bom sair da cama. Porque sempre dá aquele sono. E eu sempre tive muita dificuldade mesmo de acordar cedo. Mas nesse período isso só se intensificou. Acordava tarde, enrolava e impactaram muito a minha vida. Mas nesse período, final de maio, início de junho, já identificando que a maioria dos meus dias estavam assim, conversei com a minha psicóloga. A gente entendeu que eu deveria me abrir com algumas pessoas que eu confiava e conversar com elas do que estava acontecendo, do impacto da quarentena e tal. E aí eu conversei com minhas irmãs, né? Eu conversei com o meu chefe, que foi, assim, muito difícil de conversar com ele, de falar abertamente sobre isso e abrir. Ele não sabia que eu tava com depressão. E eu, assim, disfarcei muito bem, obviamente. Ninguém deveria saber, é uma coisa minha. Mas na quarentena tava claro ali, eu não tava fazendo, não tava trabalhando direito. Então eu achei mais do que justo conversar com ele, falar. A gente fez um trato, combinamos de quando eu tivesse mal, eu ia falar com ele. Então, assim, foi muito bom esse tipo de abertura com o meu chefe. Me possibilitou realmente não ficar mais à vontade, né? Não foi uma justificativa pra eu ficar mal, mas pelo contrário. É como se eu me sentisse assim, agora ele sabe, então eu quero sair dessa, assim, eu quero trabalhar. Então só foi que meio que um pontinho de motivação pra eu conseguir ir voltando ao normal. E esse foi, assim, um resumão, né, dos meus piores dias. Queria só dar umas dicas rápidas, mais ou menos do que eu já falei, mas nesses dias que você acordar pra baixo, desanimado, sentindo aí, pensando tudo que vem à mente quando você tá em depressão, se colocando realmente pra baixo, se machucando com os seus pensamentos, tenha paciência com você, se respeite, se acolha, né? Em terapia tem uma parte que a gente fala dos modos, né? E é muito longo pra eu falar nesse vídeo, mas depois eu posso falar um pouco melhor, mas tem uns modos, que é os modos de comportamento da mente. Um dos modos é a criança vulnerável, o nome, criança vulnerável, uma criança que tá precisando de atenção, que tá precisando de carinho e que chora, que se sente triste, que precisa de ajuda. E nesse período da quarentena, no início, a minha criança vulnerável tava completamente sozinha, era como se ela tivesse perdido
perdida dos pais, sem saber o que fazer, e aí ela fazia o que ela queria, mas ela era uma criança, então assim, ela tinha necessidades básicas a cumprir que ela não estava cumprindo. Acolher a sua criança vulnerável é muito importante para você conseguir sair disso, você conseguir entender que tudo bem, calma, respira. Eu sempre tento fazer isso agora. Eu acordo, eu não tô bem, eu sinto que é um dia ruim. Eu acordo já pensando, vamos tentar aos poucos, tá bom? E aí eu em voz alta, uma outra dica que eu dou, que pra mim funciona muito bem, é que eu falo em voz alta com a minha criança vulnerável. E depois na terapia eu descobri que era o meu modo adulto saudável falando com o meu modo criança vulnerável. Que era assim, o adulto, né, aquele que tem mais experiência, que tá entendendo o que tá acontecendo, que sou eu realmente sei o que tá acontecendo, tá acolhendo a criança vulnerável, que tá sentindo mal naquele dia, que tá passando por alguma dificuldade naquele momento. Então, quando eu falo, vamos um passo de cada vez, tá bom? Fazer o que você consegue. Eu vou realmente junto, eu acolho essa criança, eu abraço essa criança vulnerável que tá dentro de mim e vou aos pouquinhos. Então, assim, vamos trabalhar meia horinha só, focada, pra você ver se você consegue. Realmente, gente, é como se fosse uma criança. E aí, beleza, 30 minutinhos de foco. E essa forma foi a forma que eu tenho encontrado pra lidar com esses dias difíceis, porque eles estão aqui. Nesse período que a gente tá vivendo, eles estão presentes. Os dias ruins, os dias de improdutividade, eles são reais. A segunda dica foi o que eu fiz também, que é conversar com pessoas que você confia, que são próximas de você, que podem te ajudar. Então, seu namorado, suas amigas, sua mãe, seus pais, né, em forma geral. Até, assim, seu chefe, se você tiver abertura. Caso você não tenha essa abertura com o seu chefe, tenta conversar com alguém do RH da sua empresa que tenha uma forma melhor de lidar com pessoas e tal, para você conseguir sair desses dias ruins sem culpa. E a terceira dica é exatamente essa, sem culpa. Não se culpe por não fazer as coisas que você deveria fazer. Quanto mais você se culpa, mais você não consegue fazer as coisas que você deveria fazer. Então, vai no seu tempo, entenda esse momento que você está passando, viva esse momento que você está passando, mas não se acomode a ele, não fique nos dias ruins como se eles fossem normal para você. Faça coisas que você se sinta bem. Essa é a minha quarta e última dica, prometo. Faça coisas que você se sinta bem. Pequenas coisas que você sabe que se você fizer, você vai ficar bem, você vai se animar. Seja falar com um amigo, seja, sei lá, fazer uma hidratação no seu cabelo, ver um filme que você goste, comer alguma coisa que você gosta, pode te ajudar nisso. E fazendo assim, tendo a consciência de que aquele momento é seu, assim, você tá se amando naquele momento. Os dias ruins, eles estão aí, eles acontecem, e eu acho que a gente precisa viver cada momento, viver o presente, entender o que está acontecendo, se esforce para você conseguir ser feliz e aproveitar melhor os seus dias. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, para registro. Beijo, tchau, tchau.